Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no Entendi iniciando com o Lingo, Introdução à Linguagem de Modelagem do Lingo, e vamos ver o início de um exemplo de modelo de transporte. Então, vamos lá. Qual é a importância da linguagem de modelagem do Lingo? Primeiro, vamos entender o modelo que nós resolvemos anteriormente. Então, nós tínhamos dois tipos de computador e três restrições. A primeira e a segunda restrições determinavam a produção máxima de cada modelo dos computadores, e a terceira estabelecia o limite de horas que os funcionários tinham para trabalhar. Agora imagine que a empresa tem 20 computadores, ou até menos, imagine que são 10, que é um caso bem real que pode acontecer no dia a dia de qualquer empresa. Como que você iria fazer essa modelagem? Você iria criar manualmente as 10 restrições para falar a produção máxima de cada computador? E na última restrição, onde tem que estabelecer as horas dos funcionários, você iria copiar modelo por modelo de cada computador e multiplicar pelas horas que aquele computador leva para ser construído? Bom, você até pode fazer assim, mas imagine modelos que possuem várias restrições, ou até poucas restrições, como esse. Fazendo na mão dá muito trabalho. E existem ferramentas que você pode utilizar para facilitar esse seu trabalho. É a mesma coisa, se você tem que fazer uma conta enorme e somar vários números, você pode fazer na mão. Agora, se você usar uma calculadora ou usar o Excel, isso vai te ajudar. E o Lingo está aqui justamente para isso, para te ajudar na modelagem matemática do seu problema. Então, nós vamos ver o início de um modelo de transporte. Ele funciona da seguinte maneira. Uma empresa vende equipamentos de wireless e ela tem os seus armazéns. Então, os armazéns são indicados na parte superior da imagem, aqui em cima. Então, temos os 6 armazéns e temos aqui os destinos finais, que são os fornecedores dessa empresa, o destino que ela irá vender os produtos. Então, ela tem aqui os 6 armazéns e 8 destinos. Então, olha a quantidade de arcos que existem nesse problema. Por quê? Porque o armazém 1 pode enviar para todos os destinos. O armazém 2 pode enviar para todos os destinos. E assim por diante. Logo, nesse problema, nós temos... Qual é o número de arcos que nós temos aqui? É justamente o número de armazéns, ou seja, 6, vezes o número de destinos, que no caso são 8. Então, no total, nós temos 48 arcos nesse problema aqui. Fazer isso aqui na mão iria dar um trabalho enorme na sua modelagem, porque você tem 48 arcos. Olha o trabalho que isso iria te dar. Você tem 6 armazéns e 8 destinos. Esse é um problema pequeno, porque são só 6 armazéns e 8 destinos. Então, aqui nós temos os 48 arcos. Entendemos já o problema. A empresa tem os dispositivos aqui de wireless que ela quer vender, e o objetivo dela é justamente minimizar o custo que ela tem de transporte. Por quê? Porque cada armazém tem um custo diferente para enviar para cada um desses destinos. Então vamos ver aqui os valores. Aqui nós temos a disponibilidade, ou seja, quantos equipamentos estão disponíveis em cada armazém. No armazém 1 nós temos 60, no 2 55, no 3 51 e assim por diante. Agora aqui embaixo, isso aqui é justamente a oferta. Aqui embaixo nós temos a demanda, ou seja, quantas unidades o destino 1 tem que receber. Tem que receber 35 unidades. O destino 2 tem que receber 37 e assim por diante. Agora, olha aqui como que é a nossa matriz de custo. Olha o tamanho dela, que é justamente o custo que nós temos de enviar cada dispositivo no arco. Ou seja, para enviar um dispositivo do armazém 1 para o destino 1, nós temos um custo de 6. Para enviar do armazém 1 para o destino 2, nós temos um custo de 2. Assim por diante, até para enviar do armazém 6 para o destino 8, nós temos um custo de 3. Bom, eu nem preciso falar que para fazer
para resolver esse exemplo aqui na mão, você teria muito trabalho e provavelmente você não chegaria na resposta ótima. Então, nesse tipo de problema, você pode utilizar a pesquisa operacional para chegar no resultado ótimo. E num instante, praticamente. Porque o tempo que se leva para solucionar um problema desse aqui, em qualquer solver, em qualquer programa de otimização, será em 1 segundo, será muito rápido. Então, nós vimos aqui o exemplo, vimos os parâmetros, e no próximo vídeo nós vamos começar a modelagem em si, vendo qual é a linguagem matemática que nós temos que utilizar para solucionar esse problema. Bom, então isso nós vamos ver no próximo vídeo. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Te conto em breve, abraços e até mais!